Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Hoje temos uma convidada, eu sempre falo que é especial, mas acho que é mais que especial. Aqui tem com a gente a Lea Lobo, que é uma pessoa, além de uma pessoa incrível, uma profissional com uma carreira assim brilhante. E a gente vai ter esse bate-papo aqui super bacana, falar um pouco das histórias, da caminhada, da trajetória, de tendência. Voltou de viagem recente, então tem bastante coisa para contar. Lea, obrigado pela tua presença, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e, de antemão, agradeço bastante a você estar aqui com a gente. Ok, eu que agradeço, Saulo, não só o seu convite, mas aí também toda a equipe da ICTS, a gente já tem um relacionamento de longo prazo e é uma alegria estar aqui e poder compartilhar, espero que alguma coisa relevante para vocês. Muita, sem dúvida. Então, primeiro, acho que eu ia falar, para quem não te conhece, acho que todo mundo conhece você, mas assim, para o nosso público, saber um pouco mais de você, você passou por ser formado em administração, especialista em facilities, jornalista, fundou uma revista, um evento, enfim, acho que fala um pouco para a gente, assim, da tua história, da tua trajetória. Eu conheço, então, assim, mas para o nosso público que não conhece, um pouco de você. Na verdade, eu acho que o que talvez seja mais interessante é que eu sempre fui muito empreendedora. E eu falo que esse empreendedorismo começou no mercadinho bem pequeno de bairro que meu pai tinha, onde eu comecei a me relacionar com os clientes. Bom, a partir daí eu tive vários empregos, etc e tal, mas um dia eu resolvi empreender. E nesse mesmo momento que eu resolvi empreender na área de editoria de revistas técnicas, eu estava cursando administração de empresas, e aí depois eu falei, como eu sou também muito estudiosa, acabei me tornando uma autodidata em jornalismo, porque eu sempre gostei de contar histórias, né? E através dessas histórias, assim, eu fui construindo e fui me conectando com o mercado de Facilities Management, que é o mercado que a gente hoje atua mais diretamente. E aí também, logo nesse período, nos últimos anos, eu resolvi fazer um MBA na área de gerenciamento de facilidades corporativas lá na USP, porque eu sempre falei, eu escrevo sobre a atividade, mas eu não sou uma profissional que executa a atividade. Então eu queria aprender um pouco mais, até para poder perguntar melhor para o público, né, para entender melhor como que funciona, na verdade, toda essa atividade, para a gente poder posicioná-la aqui no mercado brasileiro. Eu acho que, além de tudo isso, o que talvez tenha sido um grande diferencial na minha carreira é o fato, pelo menos no setor de facilities que a gente está falando aqui, desses últimos 26 anos, eu estar sempre lado a lado de quem contrata serviços e de quem fornece os serviços. E isso deu para mim, na verdade, me dá, na verdade, um caminho, por onde que eu tenho que trilhar, o que eu tenho que fazer para poder conectar essas duas demandas, né, tanto do fornecedor quanto do contratante de serviço, para que a gente tenha aí soluções, né, que atendam às demandas de negócios no país inteiro. Não, é fantástico. E assim, falar isso agora parece simples, Sim. fácil, mas você começou há 25 anos atrás. Como que foi esse início? Você falou, né, você trouxe um pouco dessa tua vontade de contar histórias, né, autodidata, e aí você falou, olha, achei um nicho que ninguém nem falava de facilities no Brasil, e se fala ainda, né, é algo muito recente, e você está falando isso de quase 3 décadas atrás. Sim. Como que você se encontrou nesse movimento e levantou essa bandeira? Por isso que você é uma referência, óbvio. Sim. E me conta como que isso começou. Na verdade, como eu sempre trabalhei em editoras, eu trabalhei em segmentos de governo, por exemplo, nós tínhamos uma revista voltada para a área de prefeituras, trabalhei um tempo, depois eu saí, também foi quando eu empreendi, e abrimos junto com 5 sócias, são 4 mulheres, né, 2 revistas, uma focada no mercado de hotelaria e outra focada no mercado hospitalar. Lembrando que hotelaria a gente falava de amenities, etc e tal, e hospitalar, equipamentos médicos e tal. E aí chegou um momento que essa relação não estava muito saudável. Eu falei, não, eu preciso ser feliz, preciso continuar sorrindo. E aí eu saí, eu sempre falava assim, poxa, todo mundo fala, as coisas acontecem dentro de um prédio, né? Mas como que prédio funciona? A gente vê a questão de fachada, a questão de eficiência energética, um monte de coisa assim, poxa, a gente precisa dar um pouco mais de luz para esse tema, mesmo porque eu sempre falo, né?
A gente percebeu no decorrer do tempo que, assim como nós, as cidades também estão ficando velhas, os prédios precisam de uma melhor manutenção, de um melhor cuidado, e esses ambientes precisam estar preparados também para que as pessoas possam trabalhar da maneira correta e que o negócio fim consiga atingir o seu objetivo, né? Sim. E aí começou a despertar e foi aí que a gente descobriu, também começou a ler muito sobre prédios inteligentes, os green builds, etc e tal, que vinha há alguns anos aí, na verdade, sendo, que eu posso falar para você, conectados ao mercado, né, sendo apresentados para o mercado. Eu falei, meu Deus, né? Então a gente queria mostrar realmente a importância dos prédios para os negócios como um todo, e daí surgiu o negócio da atividade facilities. Então ela foi meio que acontecendo aí no meio do caminho. Quando eu lancei a revista Infra junto com meu sócio, que na época era o Luiz Nelson, a gente nem entendia de facilities management. A gente estava falando sobre manutenção predial, e assim, muito focado no residencial, e aí depois, no caminhar, depois de uns 3, 4, 5 anos, a gente percebeu que tinha um nicho muito importante aí, que era o mercado de trabalho mesmo, né, da infraestrutura dos locais de trabalho. E que essa infraestrutura podia compreender qualquer tipo de prédio. Um prédio de shopping center, um prédio corporativo, um galpão industrial, um aeroporto, um estádio, não importa. Sempre lembrando, né, que prédio onde circulam pessoas, eles precisam ser bem administrados. Exato. Tem problemas. Imagina, você pega uma escola, por exemplo, que tem 3 turnos, ou uma universidade, onde circula um monte de gente, entra gente, sai gente. Você precisa, na verdade, ter uma operação aí funcional para que tudo isso, né, ocorra de uma forma tranquila e também organizada. Caramba. Então, quer dizer, foi indo, as coisas foram acontecendo aí ao longo do tempo. Foi se desenvolvendo junto com esse movimento, né? Junto com o movimento, exatamente. Mas, ou seja, o que era uma tendência lá atrás, que vocês Sim. descobriram, vamos dizer assim, né? E foram ajudando. Acho que dentro desse teu movimento, né, pioneiro lá atrás, assim, que acabou caminhando esse desenvolvimento do negócio, né? Vocês Sim. também alavancaram isso através da revista inicialmente. Sim. E é um ponto, a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Da revista especializada, você falou, conectando o contratante e o contratado, né? Os dois lados ali, que acho que isso é a parte mais fantástica que você faz, né? Que você, na verdade, você é uma integradora de soluções, né? Problemas e soluções. E aí, como a gente fala isso de revista, lá no início, quando a gente fala de revista hoje em dia, né? Parece meio algo old school, né? Old school, exatamente. Né? E é algo que está muito vivo hoje. Você continua... A revista da Infra, ela é super especializada, ela continua sendo um guia ali para profissionais. Como que foi esse movimento lá do início e para os dias de hoje, né? Com modernidade de internet, as pessoas só querem ver coisa no celular, enfim, né? E esse movimento, e vocês continuam, assim, super relevantes, a revista continua super impactante ainda dentro desse movimento. Sim, na verdade, quando eu comentei com você, começou a falar de prédios AAA, prédios inteligentes, etc e tal, apareceu uma oportunidade de eu conhecer um evento internacional promovido pelo IFMA, que é a International Facility Management Association, e eu fui nesse evento nos Estados Unidos, e lá a questão do Facilities Management era muito forte, o evento era focado sobre isso. E aí, a partir do momento que eu fiquei 3 dias lá, né, em curso desse evento, eu falei, poxa, eu falo sobre isso, é sobre isso que a gente fala, então vamos trazer isso para a revista muito mais. E, ao mesmo tempo, lá foi onde me despertou, bom, a importância de você se comunicar através de meio de comunicação, mas hoje as pessoas querem estar próximas. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas fiquem próximas? Né? Arrumando um local de eventos onde elas possam, na verdade, trocar informações, etc e tal. E foi aí que surgiu o primeiro Congresso Infra FM, e também quando surgiu o primeiro congresso, inclusive ainda espelhando esse evento que eu fui, eu olhava aquele evento lá com 18 mil pessoas participando, eu falei, uau, um dia eu tirei uma foto, me dei na parede, eu falei, eu vou chegar lá. E aí a gente começou a trabalhar, né, para fazer esses eventos aqui no Brasil, fizemos vários eventos, aí se eu somar todos os eventos que a gente fez aí ao longo desses últimos 25 anos, são centenas de eventos, né, e sempre com esse objetivo, né, de mostrar como que os ambientes empresariais, os ambientes profissionais
precisam performar de uma forma melhor e mais interessante. E até que você falou, né, a revista parece uma coisa meio old school assim, e na verdade também aí nós ampliamos muito a comunicação através do nosso portal de notícias. Então a gente coloca lá e todos os dias colocando notícia, etc e tal, para fomentar o mercado o tempo inteiro. Porque revista acaba sendo uma leitura de textos de mais de longo prazo, né? Ao mesmo tempo que o mercado é muito dinâmico, então o portal de notícia dá para a gente esse dinamismo que o setor como um todo precisa. Então, a gente acaba integrando a revista, o portal de notícia, os eventos, Os e-mails. os e-mails, recebo. pois é, as newsletters, e fazendo disso que eu falo que é um hub de comunicação Que legal. da Realmente InfraFM. é um grande ecossistema, né? Sim, E você falou dos eventos, é um ponto importante. Hoje você faz o quê? Mais de 10 eventos anuais, mais tirando a O Infra, grande, que é o grande evento, mas você tem eventos espalhados aí pelo Brasil inteiro, né? na verdade, no decorrer do tempo, dos últimos talvez 15 anos, o que a gente percebeu? Quando você fala da atividade de Facility Management, ela tem, no guarda-chuva, você tem muitas especializações. Você tem desde segurança, você tem manutenção, você tem limpeza, você tem estacionamento, você tem 500 mil coisas ligadas nesse guarda-chuva. Ao mesmo tempo, quando eu falo da atividade, da função de facilities dentro de um hospital, ela funciona de um jeito. Quando eu vou para um prédio corporativo, ela é de um outro modelo. Quando eu vou no shopping, é uma outra coisa. Então, a gente resolveu verticalizar e por isso a gente acabou abrindo esses eventos, fazendo não só os verticais por segmento, mas também os regionais em outras cidades brasileiras e foi muito rico. Só que a gente parou de fazer isso em 2024, por quê? Em 2024, um grupo europeu viu, na verdade, na atividade, no setor de facility, uma grande oportunidade de crescimento. Então, ele adquiriu a InfraFM. Ele falou, agora nós vamos juntar esforços para fazer um grande evento, né? Porque, querendo ou não, eventos menores você acaba despendendo um grande esforço, na verdade. Às Sim. vezes não é nem tão rentável assim. Então, hoje a gente só está realmente fazendo o congresso, como a gente fez agora em junho, e a Expo, o congresso indo para a 21ª edição e a Expo para a 13ª edição. Ah, entendi. E senão você acaba também dividindo o público. Então você está trazendo isso dentro de um único momento, dividindo entre Congresso e Expo. Inclusive a gente está lá, né? Com certeza. Presente. E realmente é um movimento. Hoje, você falou, né, que você foi no evento e viu lá 18 mil pessoas nos Estados Unidos. Hoje os eventos, a última Expo, quantas mil pessoas passaram? Na verdade a gente teve lá quase 9 mil pessoas passando na Expo, quer dizer, é um número bastante importante para o mercado brasileiro. E o que me chama mais, não que chama atenção, né? Eu acho que a partir do momento que você vê que tem um grupo europeu que acabou vendo também o potencial de uma atividade que até há 25 anos atrás não existia, não é que ela não existia, ela sempre existiu de uma maneira ou de outra, que é a área de serviços, né? E viu um potencial de desenvolver esse mercado, então eu fiquei muito orgulhosa. Falei, poxa, agora, enquanto pequena empreendedora, eu vou conseguir dar esse dinamismo que o setor de facilities merece, porque agora eu tenho um grupo forte que está ajudando a gente nesse crescimento, né? Então, a gente conseguiu entregar esse ano um evento maravilhoso, que eu fico assim super orgulhosa. Nós tínhamos lá, totalizando 160 speakers, né, palestrantes, não só trazendo conteúdo estratégico, mas também conteúdo especializado, a exemplo da ICTS que esteve lá presente com a gente. Sim. E eu acho que isso tudo dá uma dinâmica para o mercado muito grande e também fortalece o setor. Sim. Então eu fico super feliz de poder liderar esse projeto. Enorme, assim, e é um evento impressionante, assim, como de fato conecta, né, empresas e soluções ali. Nós somos prova viva disso também. Sim. Enfim, tanto na parte da Expo, também das palestras, enfim. Sim. E realmente é um trabalho enorme, né? Um esforço e que ainda a gente vai falar de tendência depois, de futuro, mas assim, tem um campo enorme, gigante ainda para explorar, que é isso que você falou. Agora você vai ter mais braço, né? Mais força para poder expandir. E eu fico agora, quer dizer, eu tirei férias, como eu te falei, eu fui para o Japão para um grande evento onde tinham 160 países expondo, eles fizeram uma mini cidade para esse evento. Agora, semana que vem, a gente viaja de novo para um evento nos Estados Unidos da área de facilities. Então, quer dizer, quando a gente monta a programação do evento, ela não vem do nada. A gente está estudando tudo que está acontecendo para poder montar uma programação que esteja em sinergia. O que está acontecendo no mundo? Para onde as coisas estão indo? Para que a gente possa, na verdade, também, né,
promover aí junto ao público de facilities um caminho, né, uma direção para onde estamos indo e onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aprender dentro do dia a dia para que a gente possa acompanhar aí o desenvolvimento acho que do país, da economia e de tudo que está acontecendo aí. E é um movimento importante, né? Porque a gente sofria muito no Brasil, assim, aconteceu lá fora, vai reverberar aqui depois de 5 anos, 10 anos. Esse movimento, ou seja, o que está acontecendo agora, você já vai Sim. trazer no próximo evento daqui a alguns meses. Daqui a Então, essa alguns meses. tendência ela é muito mais imediata. Por isso que é um trabalho importante, assim, muito relevante. E o que é, assim, até fazendo um parênteses, né, as pessoas sempre falam, o que é de fora às vezes é melhor. E hoje o Brasil, em termos de soluções, de prestação de serviço e tudo que você possa imaginar, está em alto nível de competitividade, tá? Então, a gente não perde para país nenhum, não perde para nada, Legal. entendeu? Então, acho que isso é importante a gente salientar, porque o Brasil faz muito bem feito, e talvez a gente só não entregue mais, porque a gente está aí também, como todo mundo, intrínseco a questões econômicas, questões políticas, e que infelizmente acabam atrapalhando um pouco o desenvolvimento do setor privado, né? Sim, Tanto sim. público também, né? Mas Sim. principalmente o privado. Infraestrutura, né? Então, Infraestrutura, a gente acaba tendo que pagar um preço. paga um preço, tem que superar com muito esforço, muita inovação e realmente, né? E é legal ter esse teu testemunho, porque às vezes as pessoas têm essa questão, né? Se vem lá de fora, talvez é algo que se encaixe melhor. A gente às vezes passa por isso, assim, e tem muita qualidade, né? Tem muita Sim. expertise aqui no Brasil. E aí, agora eu vou dar uma pequena guinada no nosso bate-papo. A gente falou aqui um pouco nos bastidores É. que facilities, né? A gente falou que é algo mais recente, o nome, né? Sempre Sim. existiu, mas o nome, o formato, o estilo de gestão mais integrado, né? A gente conversou isso. E junto com esse movimento, a segurança, né? Sim. Que é um pouco daquilo que a gente faz. E a gente conversou ali que essa tendência, a gente percebe isso dentro de clientes, etc. Como que foi para você nessa construção? Com certeza lá no início, segurança acho que não conversava com facilities, né? Era muito Não. manutenção, a limpeza, né? O utilities ali, o amenities. Então, e segurança hoje é um pilar super importante, tanto que a gente aposta muito nesse movimento, a gente está junto com os Sim. gestores de facilities. Como que foi essa descoberta e esse movimento foi chegando e você foi encaixando isso dentro do dia a dia, da tua liderança, da gestão da infra? Sim. Na verdade, assim, eu sempre, certamente você participa de muitos eventos, se você vai num evento de RH, fala assim, RH é estratégico. Se você vai num evento de tecnologia, tecnologia é estratégica. Se você vai em segurança, segurança é estratégica. A gente precisa mudar isso, tudo é estratégico. Quando você pega uma empresa, por exemplo, é um núcleo só, você concorda? É como se fosse um quebra-cabeça. Se você tirar uma parte lá, se você tirar a segurança dali, você coloca o seu negócio em risco, por exemplo. Se você tirar a atividade de facilities, você vai arrumar um problema operacional. Se você tirar o RH, você vai trazer um problema com as pessoas. Então, o que a gente tem tentado mostrar é exatamente isso, né? Que dentro desse contexto que a gente chama, que ele é mais sistêmico da organização, a atividade de facilities ela é super importante. Porque, querendo ou não, a gente tem assim, alguns dados que mostram que quando a atividade de facilities ela não é bem gerenciada, ela pode impactar aí de 2 a 3% na última linha do balanço. Caramba. Por quê? Porque, na verdade, a atividade de facilities é a segunda ou terceira maior despesa das companhias e nem sempre elas se dão conta disso. Porque, não, serviços terceirizados de estacionamento, de limpeza, de manutenção ou de segurança, porque essas contas acabam ficando todas dispersas, cada uma num quadradinho e ninguém enxerga isso de uma forma integrada. Então, o que a gente tenta mostrar hoje é a importância exatamente disso. Se você tem uma organização, a importância de você ter todas essas peças integradas. E então, como você falou, antes, segurança estava apartado de facilities e hoje não está mais, porque uma coisa depende da outra. Quando eu falo que eu estou prestando um serviço, por exemplo, de segurança patrimonial, que tem toda uma tecnologia embarcada de equipamentos, etc, etc e tal, eu não posso esquecer que nessa segurança tem pessoas, eu não posso esquecer que eu tenho informação, eu não posso esquecer que eu tenho prédio, que está tudo isso interligado. Então, eu tenho que ter uma visão sistêmica. E para ter uma visão sistêmica, eu preciso trabalhar em conjuntos. Eu tenho que parar de ter silos e trabalhar todo mundo junto em prol daquele negócio, daquele equipamento. E às vezes, eu falo, esse equipamento predial, a gestão, ela não fica só para as paredes. E o entorno? Como é que está o entorno?
desse equipamento, por exemplo, né? Então, Exato. então o olhar ele precisa expandir um pouco mais e tem que ser realmente um pouco mais holístico para que essa gestão seja mais efetiva. E aí a área de segurança e facilities hoje são, dentro, quando a gente fala do contexto de operação, elas são primordiais, tão estratégica quanto todas as outras. Quanto o É, negócio é estratégico. exato, né? E você falou que é isso, né? Isso é estratégico, isso é estratégico, isso é estratégico, mas ninguém coloca isso dentro de uma gestão integrada, né? Desde uma gestão integrada. E você falou um ponto que, assim, é fantástico, porque, assim, quando a gente fala de segurança, né, a gente fala, ó, a segurança se faz de fora para dentro. Você olha né, as ameaças do entorno Aham. para depois você ir, né, protegendo né, os círculos de proteção que a gente fala. Aham. E tem muito essa questão, o pessoal está acostumado a olhar para dentro. Eu olho do muro para Lá dentro, eu dentro, não olho do do muro muro para para fora, fora. eu não olho o entorno, eu não olho a ameaça, eu não olho a calçada. Só que a experiência do teu cliente, ele começa já no entorno, né? Sim. Não adianta você achar, não, mas eu cheguei aqui, eu sou um oásis de limpeza, segurança. Nossa. Você tem que ter um olhar ali, pô, a iluminação está funcionando, né? É. Meu cliente não vai cair aqui até chegar no meu empreendimento, seja um shopping, seja um prédio corporativo e etc. Uhum. E aí, dentro dessa linha que, né, a gente nem combinou, tá, pessoal? Essa parte, mas você enxerga algum desafio dos gestores ainda não aceitarem ainda a segurança como algo integrado, estratégico? Tem alguma coisa dentro desse movimento que você acha que tem ainda alguma barreira? Enfim. Na verdade, as barreiras são as próprias pessoas que fazem, né? É o que fala: "Ah, não, esse quadrado aqui é meu, esse quadrado é meu e esse quadrado é meu. Ah, não, isso aqui não é problema meu". Então, enquanto as pessoas ainda trabalham com esse perfil que isso não é problema meu, você acaba não conseguindo ter uma visão integrada das coisas. Então, tudo isso é problema nosso, a gestão é problema nossa. Eu vou até te dar um exemplo, foi bem interessante. A gestora do Center Norte fez para a gente uma palestra no congresso e ela trouxe um case que foi super legal. Desculpa, nem foi uma palestra, foi uma entrevista que eu fiz. Antes, lá, toda a gestão, operação, por exemplo, de estacionamento, tinha um NOC específico para estacionamento, um outro NOC específico para segurança e um NOC específico para utilidades prediais. Então, lá todo mundo com os seus sistemas operando e tal, tal. E de repente ela falou: gente, isso aqui está tudo integrado. E ela transformou isso num único núcleo de gestão de todo o seu complexo, seu empreendimento, que não é só o shopping, tem outras coisas lá. Ele é Então, enorme. você consegue que as pessoas já começaram a perceber que não são silos. Na verdade, a gente está falando de uma coisa só. E enquanto você não tiver essa visão integrada, essa visão holística, você pode estar fazendo um gerenciamento de uma forma muito equivocada. Mesmo porque, na nossa visão, hoje não é gestão de operação, etc. e tal. Hoje é gerenciamento de risco. Qual é o que eu estou gerenciando? Como eu estou gerenciando? Qual o risco que isso traz? Exato. Então a gente sempre fala, né, que em todo contrato, seja de limpeza, de manutenção, inclusive de segurança, você tem que ter gerenciamento de risco. O que você Exato. está usando, como é que você está colocando as coisas, cada uma, né, nos seus espaços, da sua atividade. Então, acho que precisa muito desse olhar, sabe? De parar de falar: isso não é problema meu, é da área tal, da área Y, e ver que nós estamos trabalhando em prol de um único objetivo. Ah, é um prédio de negócios? Então, o que esse prédio precisa? Precisa de que todo mundo trabalhe junto. Exato. Da operação para fazer funcionar, da segurança para segurar, do RH para cuidar da cabeça do pessoal, que está todo mundo aí fora da curva, entendeu? Então, eu sempre falo, está faltando aí, na verdade, um pouco mais de visão nesse sentido. A experiência do cliente, né? E aí não necessariamente é o cliente externo, às vezes é o usuário ali do prédio corporativo, né? O locatário, etc. Ele é uma experiência integrada, né? Sim. Não adianta falar, olha, nossa, eu fui super bem atendida ali na área de estacionamento, mas quando eu passei na portaria com segurança, puta, não foi legal. Mas aí quando eu cheguei na recepcionista, olha, excelente. Beijo. Não, mas a limpeza talvez do sanitário não estava muito boa. Aí você fica oscilando, né? Aquela montanha russa na operação, né? Sim. Tem área que Entrei no funciona, elevador e fiquei preso. fiquei preso, porque talvez não. E aí quando você. E aí tudo fala. Na verdade, a história que você conta ali da experiência do cliente, ela tem que ser única, né? Tem que ser único. Não pode, é que você falou de trabalhar em silos, né? Trabalhar Eu em vou até silos. aqui, se aqui tiver bem feito, legal, mas
entrou da portaria para dentro, já é outra história que está sendo contada, outra experiência, boa ou ruim. Sim. E acho que esse é o maior aprendizado que os gestores têm que ter, né? Sim, eu tenho uma coisa que eu falo que acho que é uma expressão que eu gosto de usar, que a gente precisa trabalhar, assim, tem que ter uma etiqueta coletiva. O que é essa etiqueta coletiva? Aliás, essa é uma expressão é um slogan de um hotel, mas que é mais ou menos assim: somos damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros para um objetivo comum, que é para um resultado que seja bom para todo mundo, para o negócio, para o ambiente, etc, etc e tal. Então, quer dizer, como que a gente, né, para com essa coisa? Isso não é um problema do meu departamento, isso não é um problema, sabe? Isso é um problema nosso. É do negócio, É né? do negócio. Como que a gente pode sentar e resolver junto? Não é à toa que tem essa multidisciplinaridade de coisas. É muita coisa para você gerenciar? É. Mas quando você coloca todo mundo na mesa aqui e que todo mundo coloca o seu quebra-cabeça, você consegue montar uma coisa que vai funcionar melhor. Isso não tem dúvida nenhuma. Porque lá no centro o objetivo é o mesmo. É único, é único. É o mesmo. Se É você não realmente não montar esse quebra-cabeça de uma forma que todo mundo chegue naquele É objetivo, colaborativo, né? é colaborativo. E legal que você falou de risco, né? É verdade, assim, toda atividade você tem a gestão de riscos, né? Sim. E aí a gente falou um pouco de segurança patrimonial, muitas vezes o pessoal confunde segurança patrimonial com segurança empresarial, né? A segurança empresarial acaba sendo mais estratégica, né? Sim. Ela traz mais subsídios ali pro negócio e impacta muitas vezes em outras áreas também, então isso é importante para o gestor de facilities entender, dentro daquilo que a gente falou, né? Dos silos, que é o quanto mais ele entender que segurança é estratégico, como manutenção é Sim. estratégico, limpeza é estratégico, as outras áreas de facility são estratégicas, ele vai, acho que vai dar um boom na cabeça dele, falar, nossa, se eu soubesse que Era simples, tão simples então, assim. que ia me dar talvez tanto subsídio para trabalhar, né, e que eles E aprendizado coletivo, isso que é mais importante, né? se complementam, né? Muitas vezes a gente vê ali, e aí é um ponto que a gente vai trazer essa questão de tecnologia dentro dessa questão, né? Muitas vezes assim, pô, como que a tecnologia de segurança talvez eu possa estar utilizando para outros negócios dentro do Facilities, né? Sim. Então, a câmera é de segurança, mas nas horas vagas, vamos dizer assim, né? Enquanto não tem nada acontecendo, ela pode estar auxiliando o gestor de Facilities em outros momentos. E assim, como que você, falando um pouco de tendência, inovação e etc., como que você vê essa questão da inovação e segurança que possa ser utilizado, né, facilitando a vida do gestor, né, dando mais munição para ele poder, repertório para ele poder trabalhar. O que eu vejo é assim, por exemplo, a segurança, você acaba trazendo tanta informação e às vezes tantos dados, e às vezes as pessoas não sabem analisar o dado. Da mesma maneira que segurança traz, as outras atividades também traz. Quando você fala hoje, faço a operação de um prédio, eu estou falando em gêmeos digitais, estou usando tecnologia para fazer até uma manutenção à distância. Estava fazendo uma entrevista essa semana com um gestor predial de um prédio do Rio de Janeiro, que ele cuida exclusivamente de uma infraestrutura que precisa atender um cliente da área de óleo e gás, porque ele faz uma gestão à distância de uma plataforma. Você percebe? Então, olha o que você tem que ter de redundância, de tecnologia, etc. e tal, dentro de um prédio para você atender um usuário, atender um cliente seu. Então, quer dizer, aí a partir disso você acaba tendo muitos dados, muitas informações e que às vezes acabam se perdendo porque a gente ainda não tem pessoas ou profissionais tão... A palavra talvez não seja capacitados ou não, porque até então a gente não tinha tanta tecnologia, não tinha tanta informação. Exato. E agora a gente tem que aprender a lidar com essas informações, poxa, tirar dessas informações lições, e que são várias, que tem aí no dia a dia, né? Então, a gente sempre fala, no passado as pessoas assaltavam a gente a mão armada. Hoje as pessoas assaltam as empresas de forma com os ataques cibernéticos, Exato. por exemplo. É um phishing, é um e-mail que cai lá, a pessoa e-mail clica... que cai lá, você percebe? Então, quer dizer, verdade. mudou totalmente a forma de como que você vê a gestão, né? E a questão aí da segurança hoje, ela eu posso, certamente, tudo é importante, mas é segurança, ela é muito delicada hoje, porque não depende só de você ter processo, de você ter não sei o quê. A gente está trabalhando com invasões externas
de coisas que a gente nem imagina que possa acontecer. Então, de repente, você se pega ali, ai meu Deus do céu, dá um ataque cibernético aqui, o que que eu faço? Entendeu? Pago, não pago, a segurança não tá boa, o que que aconteceu, onde falhou, aí começa aquela confusão que vocês estão cansados Exato. de atender cliente para resolver Para isso. resolver. E aí você fala muito da gestão de risco, né? Que você falou, né? Sim. Quando você faz um bom, antes de implantar um cliente, implantar, né, a segurança ou facility Sim. dentro de um condomínio, dentro Sim. de um shopping, você fazer essa análise de risco, poder olhar, né, todos, quais são as possibilidades, prepara melhor o teu time e todo o time, né? Porque Sim. não é só segurança, né? Muitas vezes, Uhum. dependendo do que acontece, dependendo da crise, a pessoa da limpeza tem um papel importante, o cara do estacionamento tem um papel importante, a pessoa da segurança tem um papel... Todo mundo tem ali a sua função. E você trouxe também a questão dos dados, né? Sim. São muitos dados que acabam, infelizmente, gerando pouca informação, né? Porque as pessoas confundem dados com informação, que é Sim. aquilo que você falou. Se tiver dado, mas não tiver ninguém para interpretar o dado, Não serve para nada. não serviu para nada. É. E muitas vezes é isso, né? A câmera de segurança ali pode fornecer, além de estar fazendo a segurança, ela pode fornecer dados de volume de pessoas, né? Quantas Sim. pessoas passam, onde elas mais acessam, né? E aí, de repente, você consegue gerar informações que vai alimentar, às vezes, a estratégia da limpeza. Sim, exatamente. Porque a câmera conseguiu trazer, né, pegar os dados e transformar em informações que vão dar munição, subsídio para o gestor. Falar, olha, aquelas câmeras que contam pessoas. Então, assim, tem uma integração, assim, infinita, né, que pode ser utilizada ali para o gestor. E hoje, assim, independente disso, a gente tem o grande avanço da inteligência artificial, né? Falando fora todas as tecnologias que usam hoje na operação predial, etc e tal, acho que a inteligência artificial vem aí para dar uma nova repaginada e ajudar a gente também a entender esses dados, né? Se você sobe uma planilha hoje, lógico, dentro de todos os contextos aí de segurança, etc e tal, que a gente não vai entrar todos aqui, os cuidados. com todos os cuidados, etc e tal, mas você consegue, às vezes, informações que você não tinha nem pensado, sabe? E tá aí disponível, só que a gente não pode ter medo e ter curiosidade de apresentar, de aprender. Ai, mas eu preciso fazer um curso, eu não tenho tempo, não precisa não. Você vai lá no YouTube, procura um tema tal, em 5 minutos você vê um vídeo simples. Poxa, olha isso aqui. E vai, né? Então, talvez a gente... É uma coisa que eu vejo, às vezes, nos gestores, né? Ter medo de dar um passo adiante. Sabe, é não ter medo de procurar essas novas soluções, de conhecer sobre tecnologias, como que eu posso implantar uma gestão de risco aqui no meu negócio, né? Como é que eu tenho que olhar a segurança, como que eu tenho que olhar a operação. E isso tudo hoje, a inteligência artificial está beneficiando as pessoas que são curiosas em querer aprender mais ou de pelo menos ter mais insights. Exato. Então, acho que esses insights são muito poderosos. Demais. Não, você trouxe um ponto que é maravilhoso, que eu falo muito, assim, a gente fala de hard skills e soft skills. Quando a gente fala de soft skills, eu falo, ó, curiosidade para mim, acho que tá nos top 3 ali, se não for o top 1 para mim. Que a pessoa curiosa, ela faz acontecer. E é estranho, porque quando a gente é criança, a gente fica o tempo inteiro, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? E a gente vai sendo tolhido, você né? vai tolido, aí de repente você para de perguntar, você para de se interessar. Lógico que a vida é tumultuada e tal, mas você para de buscar. Exato. Então, e esse é o recado que você deixa, né? Sejam curiosos, né? Busque. Você falou da inteligência artificial, mas eu não sei analisar os dados. Não, hoje você estrutura uma planilha básica com informações, compartilha lá com os devidos vai cuidados. Perguntando. Vai sair um insight que talvez você, né, vai te trazer algum insumo ali. Isso é muito valioso. Parece muito simples, mas é poderoso. É poderosíssimo, né? E tá aí, tá à nossa disposição. Exato, hoje é uma realidade. E aí, falando em realidade, a gente está começando a caminhar já para os nossos momentos finais aqui. ESG é algo também que vem super, né, não é mais também tendência, já é realidade. Sim. Como que hoje você enxerga ESG dentro de facilities, que você que está viajando no mundo, o que hoje tem de tendência para essa área? Acho que não é uma tendência, acho que é mais uma conscientização, né? Que quando você fala do E,
do S do G. Quer dizer, o G é a governança. Você precisa governar tudo isso de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável, que beneficie as pessoas, os negócios, o ambiente, etc. E tal. Então, é bem a coisa da governança mesmo, né? Inclusive, como eu comentei com você antes aqui da gravação, eu tive a possibilidade de ir num evento em Osaka, no Japão, onde foi criada uma mini cidade e lá se reuniram, tinham estandes de 160 países, trazendo um tema que é o seguinte: como que a gente pode transformar o mundo de uma forma mais sustentável, dentro dos aspectos do ESG. Então, quando você vê, que a gente até pensa que isso não acontece, né? Os países integrados para resolver uma demanda como essa, porque a mensagem deles era: eu preciso empoderar as pessoas, eu preciso proteger as pessoas e eu preciso cuidar do meio ambiente. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho uma sustentabilidade em nada daqui por diante. Então, a partir do momento que você vê que os países estão unidos com essa visão de como que a gente vai cuidar do mundo, considerando que tecnologia, os humanoides, está tudo vindo aí, como que a gente vai organizar tudo isso para que esse mundo funcione de uma maneira melhor e que as pessoas não fiquem perdidas no meio dessa confusão toda. Porque no final do dia a gente não teve, historicamente, a exemplo aqui do Brasil, capacitação, uma educação adequada àquilo que seria necessário. Então, hoje você tem aí muitas pessoas que não conseguem se alocar profissionalmente, que não têm trabalho, e alguém precisa pagar a conta dessas pessoas, alguém precisa pagar a alimentação e a saúde dessas pessoas, e os governos vão ter que assumir isso. Então tem-se realmente essa preocupação: o que a gente vai fazer com tanta tecnologia, com tantas coisas novas, para que a gente possa empoderar as pessoas, né, dentro de um contexto sustentável, e com uma governança que não faça com que essas pessoas se percam aí ao longo do tempo. Então, quer dizer, esse encontro onde você vê a preocupação com as pessoas, o que será das pessoas daqui para frente, isso me deixou muito feliz, que eu falo: poxa, graças a Deus. Tem alguém pensando nisso, que tem né? alguém pensando nisso, porque quando você fala planeta, não, eu preciso, não vou jogar, eu vou usar o copo aqui, não vou usar o plástico, etc e tal, tá tudo certo, tá todo mundo falando, mas não é isso. Mas e as pessoas, né? E o ser humano? Você precisa inserir elas dentro desse movimento, senão elas vão continuar à margem de tudo que está acontecendo. À margem de tudo isso, né? E não se sustenta, né? E não se sustenta. A longo prazo isso não se sustenta. E financeiramente, ambientalmente, faz todo sentido. E o que a gente tem hoje, que aí é uma demanda do mundo inteiro dos negócios, é a qualificação de mão de obra. Você não tem mão de obra para trabalhar para todas as operações que você precisa. Hoje você tem uma dificuldade muito grande até de achar essa mão de obra para vários, para um gerente de hotel, para um operador de serviço de limpeza. Não estou distinguindo aqui. Geral, né? É uma coisa geral. Então, quer dizer, e a tecnologia vem exatamente para suprir, para tentar ajudar isso de alguma maneira, né? Então, a tecnologia não vem aí para substituir pessoas. A tecnologia vem para suprir essa falta de capacitação, entre aspas, que nós não temos no dia a dia do segmento ou das pessoas de uma maneira geral. Você acha que, pensando, acho que o desafio para o gestor de facilities, acho que pessoas aí acho que é o principal ponto. Né? Porque no final do dia, não adianta você falar: eu tenho um negócio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você não tem jeito para fazer, você não tem jeito para executar. Você não vai colocar só os humanoides, né? Não vai ser 100% humanoides. Eu não tenho gente para pensar, as pessoas precisam pensar. Então, o que a gente precisa é exatamente isso: como que a gente deixa uma estrutura de mundo mais homogênea para que todo mundo tenha a possibilidade e que consiga pensar, que consiga contribuir, consiga colaborar. E aí sim a gente consegue uma sustentabilidade que vai atender os padrões do ESG, etc, etc. Senão a gente fica aí nadando no seco. Eu falo que a gente quer nadar contra o tsunami, né? Assim, não tem como, não vence. Porque se você realmente não insere as pessoas, senão, assim, as pessoas estão tão preocupadas em conseguir fazer o básico, que é tão difícil, né? Você trouxe aqui, são tantos desafios no dia a dia, que quando você vai falar de ESG, é uma realidade tão distante, né? Que não vai casar com... E é mais do que isso, né? Eu acho que tudo o que está acontecendo, essa pressão, não é à toa que você tem aí a ansiedade como uma das doenças que mais crescem no mundo, e as pessoas com tantos problemas mentais, exatamente porque as coisas estão acontecendo numa agilidade, numa cobrança tão grande, que a gente está deixando de ter autorrespeito por nós mesmos. E aí isso vira
um negócio, sabe, que contamina as empresas de uma maneira terrível, né? Impacta os negócios, E sem tem dúvida. impacto os negócios de uma maneira bastante importante, né? Sim. Então, é o olhar que tem, porque os negócios são, tudo é importante, mas você não tem aqui, num exemplo, né, empresa segurança empresarial, tá certo que não é uma empresa, mas é um tema, Sim, você não tem isso se você não tiver pessoas lá fazendo isso. E essas exatamente. pessoas precisam estar bem para poder, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar equilibrado, a gente não pode trabalhar com tanta pressão, com tanta coisa, com tanta meta. E assim, além do trabalho, a gente tem, né, a vida pessoal, a vida profissional, os nossos desejos, os nossos sonhos, e de repente tudo isso está sendo tão contaminado que as pessoas estão se perdendo Sim. e não querem mais trabalhar. Tem algumas que faltam enlouquecendo. Chega. É o segredo do sucesso, vamos dizer assim, Sim. é investir nas pessoas. Deve ser as pessoas. Tanto pro Cuidar, né? Acho que a gente precisa cuidar. Acho que isso vale para os negócios, vale para os gestores, né? Cuidem dos seus times, cuidem das suas Seus equipes, times, né? Para que elas sim. sejam produtivas, estejam bem. Você deve conhecer aquele slogan, né? As pessoas não se demitem da empresa, as pessoas se demitem do seu gestor. Então, muitos gestores que ainda são, em alguns casos, muito nocivos e acabam até comprometendo aí a equipe e o bom desempenho das organizações. Então, Sim. é importante estar bastante atento ao tema. Exato, não, faz todo sentido. E aí, para finalizar, É, né? E, pô, muito bacana esse bate-papo, assim, para você trilhou uma carreira brilhante, continua trilhando. é. Para quem quer entrar nesse mundo de facilities que é multidisciplinar, tem um monte de variáveis, assim, uma oportunidade imensa de aprendizado, né? Para quem quer entrar nesse segmento, né? Ouviu a gente aqui, qual a sua dica? O que você recomenda? Por onde começar? O que fazer? O que estudar? Enfim, o que você recomenda? Eu acho que a primeira pergunta é o que eu gosto de fazer? Para onde eu quero ir? Às vezes a gente também nunca sabe para onde a gente quer ir, né? Então, eu sempre falo, quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, É né? E isso. quando isso qualquer lugar serve, aí depois você fica frustrado na sua carreira, etc e tal. Então, acho que procurar uma atividade, quando a gente fala na atividade facil, você tem 500 mil coisas que você pode fazer. Pode fazer gestão, você pode ser um especialista na área de manutenção, especialista na área de segurança, pode ser um especialista na área de sustentabilidade, pode ser um especialista em resíduos, você pode ser um monte de coisa. Quer dizer, qual dessas áreas te chama mais atenção e que você gosta? Inicia por uma área. Eu gosto muito de gerenciamento de resíduos. Olha que legal, posso fazer gerenciamento de resíduos num hospital, num shopping, não sei aonde, numa escola. Sabe? Aí depois gerenciamento de resíduos, poxa, tem a operação aqui. E aí você vai trilhando e vai fazendo a sua carreira. Eu costumo dizer, eu gosto, no meu exemplo, por exemplo, que quando alguém perguntou para mim o que eu queria ser quando crescer, eu não sabia. Então eu fui estudando, fui trabalhando ali, comecei a trabalhar numa editora, vou fazer administração por acaso, fiz, e as coisas foram acontecendo, a energia foi acontecendo, porque eu acho que eu fui me apaixonando por aquilo que eu estava fazendo. Eu acho que você se apaixonar por alguma coisa faz com que você consiga se destacar na sua carreira. E acho que a partir dessa paixão é que você escolhe. Porque hoje, se você me perguntar o que eu preciso fazer daqui a 5 anos, eu não sei. Será? O mundo está numa transformação tão rápida que é complicado você falar, vou entrar numa faculdade e ficar 5 anos. Cara, quando você sair da faculdade, está obsoleto o negócio. Então, sabe, procure fazer cursos menores, sabe? Hoje eu estou aqui cuidando de resíduos, então eu vou me especializar aqui em resíduos. Daqui a pouco eu vou me especializar em outras coisas, sabe? Então, conforme a sua carreira vai andando, você vai se especializando em pequenos demandas que você precisa para se aprimorar e para ser melhor naquilo que você faz. Se você quer ser um grande, como se fala, um grande estilista, por exemplo, seja primeiro um excelente costureiro. Aí Entendi. você vai Vai progredindo, vai estudando. progredindo, vai estudando, e aí você vai vendo as demandas de acordo com o momento, porque o momento muda muito. Sim, Estava até conversando com um diretor de uma empresa, há menos de 2 anos, estava todo mundo falando em qualidade interna do ar, por exemplo, em função das questões de Covid, por exemplo. Hoje, o assunto é importante, mas hoje está todo mundo preocupado com o tarifaço, porque está impactando o negócio. Então, cada hora a gente está num momento diferente, cada momento diferente requer uma atuação profissional diferente sim. para que você possa, na verdade, fazer aí o gerenciamento da sua carreira. E que não que esqueça, né? A gente tem que fazer o gerenciamento da carreira, porque senão
O protagonismo, né? É o protagonismo. Senão a gente se perde, senão a gente não sabe onde a gente vai chegar, fica muito complicado. Não, excelente. E é bem isso mesmo, assim, fica a dica para a turma aí, né? É, E se aperfeiçoando, as coisas vão acontecendo, vão vai ter uma hora acontecer. que E não você vamos nos vai, desesperar, gente. vai Tá ser tudo aí. mordido você vai se apaixonar, né? Em algum momento você vai falar que é aquilo que você falou, não. Você deve ser apaixonado por uma área de segurança, imagina. Então, e a minha história é muito parecida com a sua. Eu me formei em administração É, e aí eu caí na segurança por um acaso e me apaixonei. sim. Então, E faz toda a diferença. A toda a gente trabalha diferença. com outro brilho no olho. pô, A gente. hoje eu falo, dezembro agora eu faço 27 anos de carreira, eu tô na segurança há 21. Então eu comecei em outros segmentos até cair sem querer, me apaixonei e aí, enfim. Estamos aqui, né, conversando. Estamos aqui e é bem isso, assim, a dica para quem quer trilhar algo nesse caminho é isso, se especializem, sejam curiosos, Sim. sejam protagonistas. E vão aprendendo aquilo que está sendo demandado hoje. Exato. Porque a gente realmente, lógico, você tem estudos que a gente sabe como é que vai estar o futuro um pouquinho mais adiante. Mas o mundo é muito dinâmico, Mas né? é muito dinâmico. E hoje o conhecimento está aí, né, para ser buscado e está mais fácil do que na nossa época, 20, 30 anos atrás. E para finalizar, eu queria... Você já falou, viajou ao mundo buscando tendências, etc. Para fechar, a próxima infra, o que a gente vai ter de novidades, o que você pode trazer sem, né, quebrar nenhuma expectativa, mas o que você pode trazer para a gente, o que a gente pode esperar do próximo congresso, da próxima Expo? A gente está pensando e está estudando fazer alguns projetos mais lúdicos, né, para que as pessoas tenham experiências mais sensoriais, porque experiências mais sensoriais faz com que você sinta e aprenda de uma maneira mais rápida. A gente está tentando, lógico, fazer alguns projetos nessa linha, mas trazendo muito da questão aí da inteligência artificial, que hoje está impactando todas as atividades, todas as áreas, e de como que o gestor de facilities pode estar usufruindo hoje da inteligência artificial e de todas as tecnologias que o mercado hoje tem à disposição, seja de segurança, seja com os drones, seja com os gêmeos digitais, seja com os IoTs, com os sensores, não importa. Mas o que tudo isso pode estar beneficiando a gestão e a operação das edificações e principalmente proporcionando aí bem-estar nos espaços de trabalho para as pessoas trabalharem felizes e não enlouquecerem. É isso, serem produtivas e felizes. Serem produtivas. Porque no final do dia é isso, gente feliz produz muito mais. Se você não está feliz, né? Às vezes a gente não amanhece todos os dias felizes, né? Exato. Então a gente precisa também entender o outro, respeitar o outro e principalmente acho que é autorrespeitar a nossa essência e não deixar que coisas externas deixem a gente fora do nosso prumo. Exato. Porque isso faz muito mal para a saúde. Exato. Mas que bom. Então, assim, já fica a expectativa, pessoal, para a próxima infra, que é assim, um evento que vale todo mundo conhecer, participar, né? E assim, para finalizar, te agradecer pelo bate-papo, foi ótimo. Sem dúvida, espero que tenha atendido a expectativa. Superou a expectativa. Então, o nosso público, sem dúvida, vai gostar bastante. E as palavras finais são suas. Fique à vontade. Não, só realmente queria agradecer a oportunidade. Acho que todas as vezes que a gente fala, a gente também aprende bastante, né? Porque a gente se escuta e relembra algumas coisas que acho que são importantes. E é isso. Eu espero realmente que os nossos ouvintes aqui participem, vão nos visitar na 13ª Expo Infra FM, que vai ser de 9, 10 e 11 de junho, lá no mesmo Center Norte. Vocês vão adorar, além que vocês vão ter a possibilidade de me conhecer pessoalmente e me dar um abraço. Olha só que legal. É verdade, Eu e o Saulo, porque o Saulo também está lá. Estaremos lá. A STTS está com a gente como expositor já 4º ano consecutivo ou 5º ano consecutivo. Exato. Trazendo aí bastante soluções na área de segurança, gerenciamento de risco, né, que hoje são temas aí fundamentais para os gestores de facilities também, como a gente falou, né? Hoje tem uma intersecção e a gente tem que saber de tudo um pouco, não dá para ficar só achando que é só nossa área ali é importante. Na verdade, é tudo uma forma multidisciplinar, é tudo integrado. Então, vamos lá, porque lá a gente tem muitas opções de como integrar e como fazer um gerenciamento melhor. A gente espera vocês. É isso aí, pessoal. Nos encontramos na Infra FM e a gente fica por aqui. Nosso episódio especial aqui de Facilities com a Leia. Continue acompanhando a gente nesse projeto.
Sigam nossas redes, YouTube, Spotify, LinkedIn, enfim, vai ter bastante conteúdo bacana para todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem.